Você acha que a visão de mundo, ela realmente interfere muito, né? Interfere de forma significativa na cultura, Fernando? Boa noite para vocês, ou boa tarde para vocês. Aqui já é de noite, né? Porque eu estou falando de Amsterdã. É um prazer estar com vocês de novo. Eu acho que, sem dúvida, a visão de mundo, ela ajuda a formar a cultura e, ao mesmo tempo, ela é também produto da cultura, tá? Porque a cultura, na verdade, vai sendo transmitida de geração a geração, desde que a gente nasce. A gente nasce num ambiente cultural que já existe e a gente aprende a se comportar de acordo com uma cultura que é transmitida para a gente pelos nossos pais, pela família, pela escola, pela comunidade toda. Então, a cultura já está ali e já existe uma visão de mundo ali que é transmitida para a gente. E aí a gente incorpora isso e acaba depois também reproduzindo e adquire uma visão de mundo que acaba reforçando a cultura e assim ela vai se perpetuando, né? Muito bom. Num- Eu sempre tenho uma dúvida assim, né? A gente fala aqui muito de corporativismo, obviamente, né? De empresas e tudo mais. É, Como você vê essas empresas que contratam, né? E cada um que vai chegando, como você falou aí, vai trazendo a sua própria cultura, sua visão de Uhum. mundo. E hoje em dia todo mundo quer trabalhar a cultura nas empresas, né? Como que você vê isso, essa dificuldade de se conseguir fazer com que as pessoas estejam na mesma página, vamos dizer assim? Na empresa, o principal influenciador da cultura são os líderes, né? É o presidente da empresa, os diretores e depois os líderes em todos os níveis, assim, cada um no seu nível. Quando você tem uma empresa que esse pessoal todo já está trabalhando junto há algum tempo, vai se formando uma cultura que é, na verdade, assim, os valores compartilhados dessas pessoas em posição de liderança. É isso que forma a cultura. Quando você começa a trazer muita gente nova de fora, cada um deles vem com uma visão diferente. E aí o desafio, como é que você incorpora isso? Né? Existem diferentes maneiras de incorporar, e depende da própria, a cultura que já existe na empresa vai influenciar como é que você lida com esse pessoal que entra, né? Nós mencionamos antes aí na pré-conversa, um grande banco brasileiro que tinha o costume de adquirir bancos menores e simplesmente demitir todo mundo do banco sumariamente. Com isso, ele preservava a sua cultura, porque esse pessoal novo, recém-adquirido, simplesmente era mandado embora. E assim se mantinha a Entendi. cultura. Mas, E a vantagem dele seria só de ter a marca? Qual a sua, qual seria a vantagem dele comprar a marca? Eu não sou de banco, né? Então, assim, adquirir a carteira de clientes, né? né? Os imóveis, tá? Porque a própria marca tende a desaparecer, não é? Os bancos que fazem esse tipo de aquisição, eles compram outro banco, desaparece a marca E mata e, a cultura. e o pessoal que foi comprado vai embora, ou é mandado embora, tá? Então, o que que o banco comprou? Comprou a carteira de clientes, basicamente, e os imóveis, mas perdeu todo o talento das pessoas. Por que que eles fazem isso? Para preservar a cultura anterior. São organizações que não querem qualquer tipo de mudança na cultura, tá? Existem outras organizações que dizem, não, mas nós queremos manter o talento que a gente está comprando. Só que aí, de novo, você pode dizer assim, bom, agora, a partir de hoje, a cultura é essa que já existe e você tem que aderir a esses valores. Nós aqui trabalhamos assim. Você acaba de ser adquirido, agora a regra da casa é essa, você vai ter que trabalhar desse jeito. Tem determinadas culturas organizacionais que são assim, que compram e fazem uma espécie de assimilação, que é diferente de integração. Integração é quando você compra, o pessoal vem
e aí começa uma discussão e uma negociação, até inconsciente, em que cada um diz assim, bom, mas lá no Safra, onde eu trabalhava antes, era assim, eu era do Santander, lá a gente fazia desse jeito, no Itaú era assim, não, eu vim do Banco do Brasil, enfim. E aí começa a haver uma espécie de uma integração. Até que ponto esse pessoal que está sendo adquirido vai influir na cultura pré-existente, vai depender de como o pessoal dessa cultura pré-existente está aberto a fazer algumas alterações ou não, tá? Tem algumas organizações que não estão abertas e que as pessoas adquiridas ou são mandadas embora ou acabam saindo. Ou então se adaptam. Se não se adaptam, acabam saindo. Lá pelas tantas, assim, olha, o fulano não deu certo nesse outro banco. Ele foi comprado e acabou saindo. Por quê? Porque ele tinha que se converter, tipo assim, a conquista espanhola católica na América Latina, que ou o índio se converte ou ele é morto. Tá? Tá certo. É um processo semelhante, mutatis mutandis é um processo semelhante. Ah, houve um caso nos Estados Unidos, o Deutsche Bank, há anos atrás, comprou o Bankers Trust New York. O Bankers Trust New York era um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, foi o banco que fez a reestruturação da dívida da cidade de Nova York na década de 80 e salvou a cidade de Nova York da bancarrota e ganhou bastante relevância por causa disso. O Deutsche Bank foi lá e comprou o banco, e comprou todo mundo, e queria manter todo mundo, tá? Só que todo mundo não queria ficar no Deutsche Bank. Os talentos do Bankers Trust foram saindo um a um, e em cerca de um ano e meio, não deu nem 2 anos, todos os principais executivos tinham ido embora, tinham ido para o mercado. E o Deutsche Bank ficou, então, realmente assim, só com a carteira de clientes, até por aí, porque muitos daqueles executivos levaram os clientes juntos, Uhum, porque os clientes estavam entendi. vinculados a eles, né, emocionalmente e em função das qualidades que eles tinham como banqueiros, né? Então, foi um grande desastre para o Deutsche Bank, porque ele acabou não ganhando nada a não ser os imóveis daquela aquisição, quando não era a intenção deles. A intenção deles era: nós queremos ter um grande banco de investimento no mercado americano. Mas depois de 2 anos, ele, pô, Ô, Fernando, sumiu. posso aproveitar o Aham. gancho, né, e falar sobre a influência da cultura, no caso, com resultados, com ter clientes, né, com preservação, né, da carteira de clientes. E aí não só bancos, mas qualquer negócio. Eu tenho a sensação que um cliente, não só pela situação de negócios, mas também por ter alguma identificação com uma empresa é que ele acaba se relacionando, mas o quanto que uma cultura ela pode agregar valor de fato aí com o mercado, clientes, ou o oposto, na sua visão? O centro da cultura são os valores, justamente, né? São os valores compartilhados de quem está na organização. E quando você tem um relacionamento com o cliente, também se trata de confiança, de acreditar no outro, na pessoa e na organização. Quer dizer, o cliente precisa acreditar no banco e ele acredita em determinadas pessoas do banco. E com isso se faz um vínculo que é baseado em valores. Nós temos valores semelhantes, então eu confio em você, porque tenho valores semelhantes aos meus, e com isso se mantenha, se faz a relação comercial. Principalmente no Brasil. O Brasil tem uma cultura de relacionamento, em que o relacionamento pessoal é mais importante no mercado brasileiro do que em outros mercados. Tem outros mercados em que a relação é um pouco mais fria e é mais baseada nos números e resultados e tal, e de parte a parte, e a coisa toda é menos pessoal, é mais impessoal. Né? Tem até um livro que foi escrito que se chamava assim, Nada de Pessoal.
e era sobre justamente assim a relação impessoal das organizações com seus clientes e até com seus funcionários. Mas no Brasil a gente tem uma cultura de valorizar muito o relacionamento. Então acontece muito isso de que o cliente trabalha com determinado banco porque o presidente da empresa tem um relacionamento pessoal importante com um executivo importante também do banco, né? Então, sem dúvida que manter esse relacionamento é uma força de marketing de negócios muito grande, né? Quando o ABN AMRO, quando comprou o Banco Real, lá em 98, a gente fez um diagnóstico da cultura e a gente viu o seguinte: olha, o ponto forte da cultura do Banco Real é o relacionamento com os seus clientes. Nós precisamos manter isso. Nós, a BN Ambro, que compramos esse banco, a gente precisa manter isso, senão vai perder o valor. Então, tinha uma decisão consciente de manter a cultura do Banco Real nesse aspecto de relacionamento. Mas tinha uma série de coisas do Banco Real que a gente achava no ABN que deveria mudar, que devia ser mais parecido com o ABN. A gente queria um relacionamento, uma relação de trabalho mais profissional e um cuidado maior com a qualidade do serviço. Porque a gente notou o seguinte, nas pesquisas de satisfação dos clientes, a gente soube o seguinte, em resumo, o cliente do Banco Real se queixava muito da baixa qualidade do serviço do banco, mas elogiava o relacionamento pessoal. Então era assim, os caras vivem errando o meu extrato, mas eu continuo com eles porque eu gosto muito das pessoas que trabalham lá. Cara, é muito legal. E Fernando, a gente já passou por várias fusões, né, no mercado financeiro, e o que eu percebo muitas vezes, principalmente essas fusões que são cross-border, né, que são players de outros países entrando no Brasil ou vice-versa, mas o que eu percebo é que no momento que começa esse processo da integração, os executivos olham para o outro lado, né, e falam, putz, tem alguém que faz exatamente a mesma coisa no comprado ou no comprador, Uhum. né? Então a gente percebe que cria-se um ambiente competitivo, assim, Certo. bastante intenso, né? Onde fica uma coisa meio até um pouco de fuxico, né? Uhum. Todo mundo tenta se defender porque sabe que, um, óbvio, né? A tendência é que o comprador mantenha as suas pessoas, mas muitas vezes você pode ter um talento do outro lado que você quer aproveitar, né? Alguém vai sobrar. Você não. Alguém vai sobrar, né? A questão toda que eu vejo é que, exatamente na linha do que você falou agora há pouco, quer dizer, Banco Real com a ABN, tinham coisas que o Banco Real precisava melhorar, talvez o ABN fosse a forma mais rápida de melhorar a questão da qualidade do serviço, etc. Mas tem muitas coisas que, nesse contexto competitivo, o bom de cada lado, o que seria bom de cada lado para se aproveitar, se perde, não se perde, por causa da Uhum. questão conflituosa, porque você quer valorizar o que você faz hoje no banco comprador. E, ao mesmo tempo, a pessoa com menos poder, né, no banco comprado, quer também mostrar, né, talvez até para garantir o seu emprego, que eles fazem coisas lá que são diferenciais. Mas não acaba acontecendo de você perder esse valor nesse contexto onde as lideranças também estão sob teste. Não só as pessoas, né, em funções mais baixas, mas os próprios líderes vão ser escolhidos, né, entre um lado e outro. É. Então, Ah, você não acha que isso acontece muito, de se perder essa sinergia? acontece muito. O mais comum é fusão e aquisição não dá certo. O mais comum, eu acho que tem uma pesquisa que mostrou que em 65% das aquisições acabavam perdendo valor ao invés de gerar valor. É um troço meio assustador. Está todo mundo comprando para agregar valor e no fim, dois terços você acaba perdendo valor justamente por isso, por essas questões culturais. É o mais comum. O um terço que dá certo é quando se consegue realmente assim uma complementaridade. Tá? No caso do ABN com o Real deu certo porque havia essa complementaridade. O ABN não tinha varejo.
O ABN era um banco corporate e que tinha uma financeira de automóveis de varejo, que era a Aimoré, tá? E esse negócio de financiamento de automóveis praticamente não existia dentro do Banco Real. Então, havia uma complementaridade. Era um grande banco de varejo que fundiu com um grande banco, até nem era tão grande, mas enfim, mundialmente era um banco corporate e um banco de investimento. E efetivamente o pessoal do banco de investimento e do banco corporate do Banco Real acabou saindo, alguns já na negociação de fusão já te dizem, olha, esse pessoal vai ficar com o Alfa, com o doutor Aloysio, ele vai levar. E ficou só, eu lembro que ficou um executivo do Banco Corporate do Banco Real, e a ideia na época, então a gente conversou abertamente sobre isso, olha, nós vamos ter duas carteiras funcionando em paralelo na área corporate, e vamos manter o pessoal do Banco Real com seus clientes, e vamos ter o pessoal do ABN, e vamos tentar levar em paralelo. Só que aí acabou dando um choque de estilo de gestão, porque a visão de mundo do ABN era uma visão de mundo que a gente chama de visão de rede, em que se trata as pessoas com mais igualdade e se procura justamente coordenar as coisas e coexistir. E tem muita discussão para chegar a um consenso. Tem uma valorização maior da qualidade de vida, tá? Tudo isso é muito bonito. Qual é o downside disso? Qual é o lado ruim dessa visão de mundo? É que as decisões levam muito mais tempo porque você envolve todo mundo. Quando alguém vai tomar uma decisão, não, mas tem que consultar o jurídico e tem que ver que esse negócio vai funcionar com apoio de TI, porque vai envolver um tipo de produto que exige apoio da área de TI, e a área de risco já foi consultada também sobre esse negócio. Enfim, você conversa com muito mais gente para chegar a um consenso e tomar uma decisão. Isso era uma queixa que o pessoal do Banco Real teve. Quando passou um ano de fusão, o pessoal do Banco Real dizia assim: foi muito legal ser comprado pelo ABN. Mas qual é o lado ruim disso tudo? As decisões agora estão tomando duas, três vezes mais tempo. São culturas diferentes. Bacana a cultura do ABN? Bacana. Mas tinha efetivamente esse lado ruim comparativo. Decisões eram muito mais lentas. Então, minha pergunta, voltando lá no que o Sérgio falou antes, né, que quando tem essa mudança cultural, tem uma competição envolvida ali, né? Uhum. Então, quando você tem uma competição, sempre um ganha, sempre um perde, Uhum. teoricamente, a menos que hoje em dia a gente fala muito em colaboratividade e tal, para que reduza esse nível de perda ou de ganho. Mas, na sua visão, qual que é o custo emocional, que muitas vezes não é visível para todo mundo, dessas pessoas quando acontece esse processo de mudança cultural, onde eu tento competir, não consigo entrar, não consigo vencer e tenho que me adaptar? Como você vê isso? Qual o seu Não, olhar? o custo emocional é enorme, sem dúvida, né? Imagina, a gente usava essa, essa analogia, não é? É como se, sei lá, você é um adolescente e de repente seus pais se separam, ou sei lá, sua mãe morre, seu pai casa de novo, tem uma nova mãe de repente dentro de casa e que diz assim, olha, agora mudou tudo. Como é que esse filho, esse adolescente se sente? E aí depende muito, de novo, de como o banco aquisitor trata isso, como é que lida com isso, né? O que se fez na época justamente é que a gente fez uma série de workshops, nós fizemos 30 workshops de integração cultural, né? Que eram espaços em que as pessoas podiam falar sobre isso e a ideia era assim, bom, a gente pode falar sobre como era o ABN AMRO e como era o Banco Real, mas agora nós precisamos falar sobre como é que vai ser o banco que a gente quer ser. Vamos olhar para o futuro. O que que a gente pode fazer para juntar, para integrar, para pegar o melhor dos mundos
E a gente fez isso de maneira participativa, porque esses workshops duravam 2 dias para cada grupo. Tá? Então tinha bastante tempo, espaço, o sujeito dormia, né? Fazia num hotel, no dia seguinte retomava a conversa e tal. Então se criou deliberadamente um espaço para ter essas conversas. Na maioria desses casos de aquisições, não se cria esse tipo de espaço. E aí as pessoas se sentem muito mal. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas de maior talento são as primeiras que vão embora, né? Porque quem tem talento sabe que vai encontrar outro emprego. E as que ficam são justamente aquelas que têm mais insegurança de sair para o mercado e você acaba ficando com o pior do grupo, né? Então, é complicado. Se você não procura criar esse espaço para gerar uma integração participativa efetivamente. Agora, isso aconteceu porque a cultura do ABN, a cultura holandesa, é mais democrática, como disse o Sérgio, né? Outras culturas não são assim. De novo, como eu digo sempre, nenhuma cultura é melhor do que a outra. Todas elas funcionam, mas cada uma funciona de um jeito diferente. E aí que entra a visão, Fernando, a sua visão de mundo vai definir que tipo de cultura você vai gostar mais, se adaptar melhor. Fernando, eu queria te ouvir falando sobre empresas que estão em formação, né, startups. A gente gravou, até temos um vídeo muito interessante. Se você não viu, veja, né? Você também, Fernando, onde a gente fala que muitas vezes a empresa ela surge, vai meio que se organizando, e lá quando ela tem dinheiro, quando as coisas começam a dar certo, né? Começa a ter resultados, aí ela começa a se preocupar com a cultura, né? Uhum, Puxa, eu preciso, né, começar a pensar nesse assunto. Primeiro momento, quem estiver disponível dentro ali do perfil, principalmente técnico de resultados, é trazido para dentro. Mas só uhum. depois vai se pensar nesse assunto. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Não sei se isso é assim em todo lugar ou só no Brasil, e até uma sugestão sua, né, para quem está empreendendo, como é que ele trata a cultura desde o zero? Yeah. No começo, uma startup é um grupo de pessoas e elas trabalham juntas do jeito que o dono, fundador, trabalha. Ele talvez nem tenha assim articulado uma cultura propriamente dita, né? Ele diz assim, ó, olha, quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele vai, é claro, contratar pessoas ou ter como sócios pessoas que pensam parecido com ele, porque isso é natural, a gente sempre faz isso, a gente acaba buscando gente que pensa parecido com a gente. Então, no começo, tudo bem, assim vai indo. Quando começa a crescer e começa a vir gente que ele precisa contratar não apenas porque ele tem assim uma sensação de que pensa parecido, aí é que ele começa a notar assim, pô, mas eu trouxe um cara para dentro e não está encaixando, ou ele está criticando o jeito como a gente está fazendo. Aí é cultura, né? Ele pode ainda não saber o nome, mas é que são visões diferentes que começam a entrar em choque. Tá? A primeira coisa que precisa fazer, na verdade, é se dar conta da própria cultura, é até ter uma conversa, não é? Um consultor de fora pode ajudar para servir de espelho e dizer assim, olha, a tua cultura é assim, ó. Que eu conversando com as pessoas, o que eu vejo é o seguinte, o jeito de vocês trabalhar é assim. Você quer continuar com esse jeito ou você quer mudar? E o dono, né, a equipe ali central é que vai definir, vamos continuar desse jeito, ok, mas eles primeiro eles têm que tomar consciência de que esse jeito de trabalhar é uma cultura que eles formaram sem querer, formaram essa cultura. E eles precisam se dar conta de qual é essa cultura. Assim, o que que a gente está fazendo que está dando certo e que a gente deve continuar fazendo? O que que a gente está fazendo que está dando errado? É melhor a gente mudar, porque senão isso periga descarrilhar a empresa, né? Eles precisam tomar consciência disso.
E aí, quando vai começar a trazer gente, ver se essas pessoas já são escolhidas de acordo com esses valores semelhantes. Existe uma coisa que é recrutar com base em valores, não simplesmente recrutar com base em competência ou habilidade ou capacidade, mas recrutar com base em valores. Esse pessoal que você está trazendo tem os mesmos valores que você quer ter na empresa, esse é o pessoal que você tem que entrar. E tem gente que é muito competente, inteligente, capaz, mas tem valores diferentes. Se esse pessoal for trazido para dentro, vai ser mais problemático. Até pode dar certo, mas aí você tem que trabalhar de alguma forma, que se você não trabalhar, vai dar um choque e alguém vai espirrar, tá? É muito comum essa pessoa que vem de fora é que ser a pessoa que espirra, né? É mandado embora ou acaba dizendo, não, olha, trabalhei aqui 6 meses, um ano, mas não estou gostando, não é o meu jeito de fazer as coisas, vou me embora. E aí você perdeu um ano, não é? Ao deixar Isso essa pode pessoa. custar caro, né, Fernando? Em vários sentidos, né? Claro, em vários sentidos. Então, primeira coisa, se dar conta qual é a nossa cultura, quais são os nossos valores, o que que a gente acha que é legal e vamos continuar, e o que que a gente, não, peraí, isso aqui a gente não faz, isso aqui é inaceitável. Se dar conta disso e começar a levar isso em conta no caminho que a empresa vai ter, que vai continuar crescendo e quer manter aqueles valores, aquele jeito de trabalhar, aquilo é importante. Então, vamos manter. Ou Mais uma vamos perguntinha, uma Fernando. coisa. Oi? E como que eu, vamos dizer que eu sou o gestor dessa empresa, né? Uhum. Como que eu percebo que é o momento que eu perdi o pé da minha cultura? Assim, porque a gente precisa segurar a cultura, precisa mudar a cultura. Mas como eu percebo? Qual é aquele momento que eu falo, caramba, estou patinando? Quais são os sintomas, vamos dizer assim? Se a gente fosse falar, está com gripe ou está com resfriado, quais são os sintomas que vão me direcionar? Bom, geralmente é uma sensação de várias pessoas assim que não se sentem bem, que começam a se queixar. Não estou legal. Olha, isso aqui não estou me sentindo bem aqui. Ou está dando muito conflito. Conflito demais, porque um certo nível de competição até é saudável, né? Mas quando o pessoal começa a bater porta e jogar telefone na parede, aí você tem que ver, peraí, pode ser que está Pode crer. passando. Quando é para agressão física, começa a ficar difícil, né? É, é. Então, Legal, legal. esses são sintomas. Um outro sintoma que pode acontecer lá pelas tantas é que o resultado começa a cair. Se o ambiente começa a ficar ruim e as pessoas começam a gastar muita energia nos conflitos, e em vez de dirigir essa energia para conquistar mais clientes, fazer mais negócios, enfim, né? Então, pode afetar o resultado. Às vezes, o modelo de negócio é tão bom que, mesmo com o ambiente ruim, o resultado continua crescendo. Isso, muitas Sustento. vezes, mascara o problema de cultura, né? Não, mas o lucro continua aumentando, então, vamos lá. Só que no longo prazo, se não tiver um bom ambiente, vai acabar dando caca, né? Alguém vai acabar saindo, pode acabar saindo, levando de novo um monte de cliente embora, ou de repente lança um produto novo e o produto fracassa por uma série de Aquela problemas cara. internos, e aí isso acaba prejudicando os resultados, né? Mas, em geral, é um problema de clima, né? Ah, o clima é como a coisa está. E a coisa está e vai mudando, né? E pode mudar para melhor ou para pior. E a cultura ela é. A cultura é mais permanente. A cultura demora mais para mudar. Ela é muito mais ah, perene do que a gente imagina. Agora, Você, Fernando, a gente vê, tem uns exemplos recentes de mercado, no mercado financeiro, efetivamente, onde a cultura, né, aparentemente, ela começou a prejudicar o resultado. sim, E isso, né, em empresas e instituições grandes, tá? Realmente prejudicar o resultado. E nesse processo, né, você vê uma
uma contratação de muita gente de fora, né? Uhum. O que me faz refletir aqui é o seguinte, quer dizer, a cultura ela é importante, mas como você falou, a velocidade de mudança dela, ela é lenta comparada com as mudanças que você tem no mercado, muitas vezes. E isso, Sim. o que era uma vantagem competitiva um dia, pode virar uma desvantagem, né, em algum tempo. Porque parece que ela vem em ciclos e depende muito de trazer pessoas de fora, né? Sim, sem dúvida. Então, existe uma maneira, talvez, de fazer com que a cultura seja quase um moving target, algo que você consiga Hum, evoluindo conforme você vai identificando que o mercado está mudando, etc. Porque a sim. percepção que eu tenho é que as pessoas ficam, elas se sentem mais seguras numa cultura, né, definida e conhecida, mas elas Uhum. evitam, né, e usam a cultura muitas vezes como desculpa para não mudar o status quo das coisas, Certo, né? certo. Tem uma maneira É. diferente de fazer isso, até para se adaptar aos tempos modernos, que mudou completamente. Hoje, a nossa competitividade, vamos dizer assim, é totalmente diferente do que foi há 20 anos atrás, né? Certo, certo. Você tem que tornar a flexibilidade e a capacidade de aprendizagem da empresa como parte da cultura. Você pode ter uma empresa que está mais aberta à inovação e mais flexível para mudar o jeito de trabalhar, porque isso faz parte da cultura. Uma empresa que valoriza a flexibilidade, que valoriza a mudança, que valoriza a capacidade de se adaptar. Então, é uma cultura dinâmica e ela pode ser gerenciada, ela pode ser estimulada. Olha, nós queremos uma empresa que esteja em constante mudança. Isso faz parte da cultura. Tá? A questão é que as pessoas sempre estão numa espécie de dilema entre mudar e manter, né? Eu falava assim, é a mesmice e o inusitado. E faz parte da característica da gente. Quando você é pequenininho e começa a andar, né? Você sai assim e perambula pela sala e de repente quer saber cadê o pai, cadê a mãe, e volta e se agarra na perna do pai ou da mãe, né? Ou na saia da mãe. E aí daqui a pouco se sente seguro de novo e sai a explorar o mundo, né? Isso acontece também depois de adulto e com empresa. Então, algumas empresas ficam muito apegadas na maneira habitual de trabalhar, e se não houver uma cultura de vamos explorar, vamos fazer coisas diferentes, vamos estar constantemente inovando, aí você vai ter dificuldade, tá? Ah, Anos atrás houve um estudo feito comparando Microsoft e Apple, só anos atrás. E o que se via é o seguinte: a Apple tinha muito mais produtos novos, mas gastava um terço do valor que a Microsoft gastava em pesquisa e desenvolvimento. Então, por quê? A conclusão que chegaram é que uma tinha uma cultura de inovação, estimulava a inovação, e a outra tinha uma cultura que, na verdade, mantinha muito o status quo, jogava dinheiro em cima de pesquisa e desenvolvimento, mas os produtos acabavam não sendo aprovados. Tinha gente que resistia, que o troço não dava certo, né? E isso depois, anos, mudou quando trocaram o CEO. Hoje a Microsoft está quase do mesmo tamanho da Apple, as duas são mega empresas, mas a Microsoft sofreu uma revolução cultural, digamos assim, para passar a funcionar melhor. E então aí equilibrou. Então não é pela quantidade de dinheiro que você joga em inovação que vai ter mais inovação, mas você precisa criar uma cultura que favoreça a inovação. Aí não entra, desculpa, interrompi, né? Mas assim, Não, não, aí não isso. entra, aí não entra uma coisa de interesse próprio. Por exemplo, é, eu vejo que toda empresa tem o, voltamos lá para a competição, né? Se compete. Então, Sim. alguns podem ter o seu próprio interesse, usar estratégias de, sei lá, diversas, sei lá, vulnerabilidade. Ah, meu Deus, eu não posso fazer isso. Para que ele conduza algum jeitão de cultura
para acontecer ali, pelo menos na área dele, que aquilo vá se expandindo? Porque tem a ver com visão de mundo, né? Eu posso ter uma visão de mundo colaborativa, de novo, ou uma visão de mundo onde o mundo sou eu e o resto gira em torno de mim. Não sei. É, Aí, sim. como é que acontece isso dentro das culturas, na sua visão de mundo? Existem 6 visões de mundo básicas, né? O que acontece Isso é na prática é legal. uma mistura dessas 6, né? E tem um tipo de visão de mundo que é baseada na competição e no choque, tá? Uhum. E funciona. E tem um outro que é mais baseada na busca do consenso, também funciona, tá? A empresa tem que ver o que ela prefere, tá? E procurar, então, fomentar aquele estilo preferido, tá? É melhor se dar conta, bom, qual é o estilo que a gente tem hoje, qual é o estilo que a gente quer. E aí conversar sobre isso e fazer. Então, fazer isso de uma forma mais democrática dá mais certo, porque daí você engaja as pessoas. Se você faz só na cúpula uma discussão sobre qual é a cultura que a gente tem, o que que a gente quer, isso pode entrar em choque com a gerência média. E a gerência média, na verdade, é quem faz ou desfaz a cultura. Se Está cheio de encarrega. empresas que a diretoria se reúne e diz: "Ó, nós vamos mudar a cultura, agora vai ser assim." E se o pessoal da gerência média não compra essa ideia de alguma forma, o negócio não funciona, tá? Porque é a É, vida como ela é, né? A gerência média Ah, traz ali o dia a dia mesmo, né? As exato. situações para você É, lidar. Ô, é. Fernando, nesse momento que a gente está vivendo, onde as empresas têm várias gerações convivendo, e a gente, vez ou outra, vê preocupações, né? Ouve preocupações. O que que isso tem a ver com visões de mundo? Tem tudo a ver, porque as gerações têm visões de mundo também diferentes, né? E geralmente o pessoal que é mais jovem está mais aberto a progredir, e aprender e querer experimentar coisa nova. E geralmente o pessoal que é mais velho tem mais a perder se sair a explorar. Então, costuma, geralmente, porque existem raras e honrosas exceções, né? Mas geralmente o pessoal de mais idade está mais para manter um status quo e não vamos sacudir demais, porque a gente deu certo até agora, do jeito que a gente é, então por que que vamos começar a fazer um negócio de um jeito completamente diferente? Vamos mudar a nossa cultura? A gente pode perder o que a gente tem de bom. Então, isso geralmente acontece. O pessoal mais jovem está mais disposto a inovar e explorar e tal. O problema o desafio é fazer essas gerações conversarem, né? Porque geralmente, se você pega o grupinho do pessoal mais velho, o pessoal mais velho fala mal dos jovens, dizendo assim: esses guris não sabem de nada, esse pessoal aí, eles precisam ainda comer muito pasto para começar a entender como é que funciona esse negócio. Daqui a 10 anos, eles vão entender como realmente são as coisas. Deixa eles lá embaixo, mas eles têm que aprender a nos obedecer. Isso é o que mais se ouve na geração mais velha. E o pessoal mais novo diz assim: esse pessoal aí mais velho está ultrapassado. O mundo mudou e eles não sabem. Isso é um bando de dinossauro aí que só está atrapalhando, estão impedindo que a gente atualize todo o nosso potencial. Então eles falam, um grupo fala mal do outro, né? E você tem que botar todo mundo junto numa sala e começar a conversar. Mas qual é o tipo de cultura que a gente quer? Como é que vamos tentar chegar num consenso, de como é que a gente quer fazer daqui para frente? Vamos aproveitar o que a gurizada tem, né? E vamos aproveitar a experiência acumulada também desse pessoal que que está aqui há tempo e tem muita experiência que é valiosa. E aí, geralmente, se consegue justamente um bom resultado disso, mas tem que dedicar tempo, energia para sentar e ter uma conversa estruturada, né? Porque eu falo assim, bota todo mundo numa sala, mas você tem que estruturar essa conversa para que é. tenha um Tem que ter alguém caminho. neutro, né? Tem que ter alguém neutro no meio aí facilitando, porque senão, É, né?
É. E, Voltamos para aquela briga de poder e aí quem ganha o jogo? Como é que se define quem ganha o jogo, né? É muito complicado isso. é. Mas aí tem a sabedoria dos grupos, né? O que a gente aprende na prática, efetivamente, com a experiência, é que os grupos têm sabedoria. Quando você consegue É, estruturar uma conversa, o grupo acaba chegando a uma conclusão é um boa, consenso. positiva, produtiva, tá? Uhum. Geralmente isso não acontece é quando você tenta impedir essa conversa, ou quando você tem medo dessa conversa. Eu eu É, uma vez, uma vez estava fazendo um workshop na Argentina e deu uma discussão grande, tal e coisa, mas estava sendo uma discussão muito boa. Mas lá pelas tantas entrou uma secretária no meio do workshop para chamar alguém assim, porque tinha um telefonema urgente. E essa secretária saiu e foi falar com o presidente da empresa, que na hora do almoço veio falar comigo e disse assim: escuta, o que está acontecendo aí nesse workshop? Porque, pelo que eu vi, quebrou o pau. Eu disse: não, teve uma conversa, uma discussão acalorada, mas muito produtiva, está tendo ótimos resultados. Ele disse: não, mas a minha secretária disse que estava um caos. Eu digo: não, esse caos faz parte, é o caos planejado. Ele tem que existir para que daí saia alguma coisa produtiva, mas você tem que dar espaço para que haja o caos. E o grande medo das diretorias é justamente dar essa liberdade para deixar que o caos aconteça, confiando que dali vai sair uma coisa boa. Tem muita gente que tem medo disso, então não dá nenhum espaço. Não, peraí, nada disso, nada de discussão. Quem manda aqui sou eu. Não tem discussão. Mas aí você perde justamente as oportunidades de gerar ideias novas, de mudanças produtivas, né? Ô, Fernando, fala um pouco do seu livro Novas Narrativas. O que que traz? Por que desse título? E mostra aqui para gente. Você mostrou a capa muito rapidinho, não deu para a gente ver direito. Uhum. Bom, o Nova Narrativa é um livro em inglês, tá? Ah, e a ideia do livro, eu fiz ele em parceria com o Halb Wirsten. O Halb Wirsten é um holandês que foi quem bolou esse modelo com as 6 visões de mundo, originalmente. Foi ele que criou essa ideia, né? Mas o Halb é um colega, é um amigo, que está com 83 anos. E ele é um pouco desorganizado. Ele é uma pessoa que tem muitas ideias e a gente fez a parceria porque eu botava ele pé no chão e assim, então agora vamos escrever sobre isso e vamos estruturar, tá? Mas a ideia básica justamente é que existem sempre narrativas que a gente ouve e vê no mundo inteiro, né? Quando você pega qualquer tema da atualidade, a guerra na Ucrânia, você tem uma narrativa do lado russo, você tem outra narrativa do lado americano, você tem uma terceira que é a narrativa do ponto de vista da própria Ucrânia, você tem uma narrativa da Europa. E dentro da Europa, se você conversar com as pessoas, a narrativa inglesa é diferente da narrativa francesa, que é diferente da narrativa alemã, que é diferente da narrativa espanhola. Cada um vê a realidade de uma forma e narra essa realidade de acordo com a sua visão de mundo, tá? E o que está faltando no mundo é a gente entender isso, entender que a gente tem conversas em que cada um está conversando sobre a realidade percebida do seu ponto de vista, de acordo com a sua visão de mundo. Quando você não se dá conta disso e não inclui isso na discussão, peraí, a Inglaterra está achando que isso aqui está demorando muito para decidir porque eles gostam de decisão rápida e os americanos também. Então, esses dois se entendem nesse aspecto de decisão rápida. Mas aí a Itália discorda porque a Itália acha que a decisão tem que ser rápida, mas tem que ser de acordo com uma autoridade só. Não tem muita discussão. É uma autoridade que manda e os outros têm que obedecer. Ao mesmo tempo, eles sabem que na prática ninguém obedece. Então, isso tem que ser levado em conta. Já o alemão acha que não,
Se a gente tiver uma estrutura organizada, todo mundo vai obedecer. A gente precisa trabalhar essa estrutura. E aí todo mundo vai obedecer. E o italiano diz assim: não, que nada, você faz a estrutura e as pessoas desobedecem. Então, é preciso entender essas diferentes narrativas para tentar chegar a um consenso geral. Senão, você vai ter esse diálogo de loucos, assim, não é? O Putin entra falando uma coisa, o Trump entra falando outra e não se entende. E aí o Zelensky está ali no meio, tentando fazer alguma coisa, e lá pelas tantas o pessoal simplesmente ignora ele. Mas aí vem o resto da Europa e diz: não, 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 peraí, nós temos que ir todo mundo lá na Casa Branca conversar com o Trump. Então, várias narrativas diferentes que estão presentes ali. A gente tem que começar entendendo essas diferenças para saber que se eu quiser vender alguma coisa ah, na Alemanha, eu preciso usar uma linguagem que os alemães vão aceitar, porque está de acordo com os valores da visão de mundo deles. E se eu quiser vender a mesma ideia nos Estados Unidos, eu tenho que mudar a narrativa para que ela seja mais aceitável para os americanos, que têm uma visão de mundo diferente. Se a gente consegue aceitar que existem narrativas diferentes, a gente consegue levar a conversa para outro patamar. Como eu digo, não é dizer assim, não, o cara é um energúmeno. Não, ele não é um energúmeno, ele é italiano. Ele pensa de um jeito diferente. A visão de mundo dele é diferente. Você precisa entender a visão de mundo dele e explicar de onde vem a tua visão de mundo. Aí conseguem falar. Senão estão falando sempre em planos diferentes. E aí dá desentendimento, né? E as coisas não funcionam. O mundo está, em função do, do exagero de informação disponível, tem muita gente falando ao mesmo tempo e todo mundo achando que é o dono da verdade, que só a sua narrativa é a que vale. E aí tem desentendimento. Então precisa começar dizendo assim: peraí, quais são as narrativas diferentes e como é que a gente junta isso tudo para se entender melhor, tá? Porque quando a gente Poderoso, né? Esse conceito, né, Fernando? Nos dias de hoje, total, né? Serve cada para vez empresa, né? Serve para negócios. Serve para o casamento, né? Fala sério. sem Opa! dúvida, sem dúvida. Eu dei um workshop uma vez falando sobre isso e uma senhora que estava na plateia era uma japonesa casada com um americano. E ela veio no intervalo e me disse assim: agora eu entendo meu marido. Hoje eu li o que você Importantíssimo. falou. Fernando, onde a gente compra o seu livro? Ele já está disponível? É pela Está internet? na Como é que Amazon. Está faz? na Amazon. Está na Amazon, facinho. Esse com certeza já tem que pedir já, vai esgotar muito fácil. Você vai ter muitas edições, com certeza. Mais atual impossível. Gente, poderíamos ficar aqui durante horas, porque tem muito a explorar e a gente só começou, só está aquecendo. Se você gostou desse vídeo e tem perguntas para nós, para o Fernando, por favor, não deixe de escrever aqui para a gente. Nós vamos compartilhar com o Fernando, que vai responder com certeza, né? E se você gostou, se você tem questões que você gostaria de ver num novo vídeo, a gente pode marcar, né, Fernando? Fazer Claro, prazer. um dois, né? Episódio 2 de uma grande minissérie. Vai ser Uhum. ótimo. Bom, não esquece, se inscreve, curte e compartilha. Esse conteúdo pode ajudar muita gente. Muito obrigada, Fernando. Já são o quê? 11 horas aí? Mais de 11 horas da noite, né? É 11h20. 11h20. Então, muito obrigada por sua disponibilidade. Como sempre, uma aula maravilhosa. Obrigada, Celso. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Nos Muito vemos no obrigado. Obrigado, próximo. Fernando. Obrigado a Até a vocês pelo próxima. Obrigado. convite e até a próxima. Muito obrigado, Fernando.